A graça e a paz. Bem-vindos ao podcast de estudos do pastor Elton Mello. Olá. É muito bom darmos início a mais uma conversa por aqui. Geré, que privilégio sentar com você hoje para destrinchar um material tão denso e necessário. Como estão as coisas por aí? Tudo caminhando muito bem, Marília. É sempre um prazer enorme organizar essas anotações e, sabe, trazer à tona reflexões que têm o potencial de alterar o rumo das nossas rotinas. E o conteúdo que temos sobre a mesa hoje carrega um peso enorme, no melhor sentido possível. Sem dúvida. Hoje a nossa missão é fazer uma análise aprofundada de uma pregação muito específica intitulada Decisões que Impactam a Minha Vida Pessoal. E vale contextualizar para quem nos acompanha que esta pregação do pastor Elton Mello faz parte da campanha de 40 dias de jejum e oração de 2026. Exato. Ou seja, é um estudo desenhado exatamente para um período de consagração, de pausa intencional e de muita avaliação interna. E o que torna essa abordagem tão interessante, Marília, é justamente o momento em que ela se insere. Porque, geralmente, quando as pessoas entram em uma campanha de jejum e oração, o foco natural tende a se voltar para as conquistas externas. Para os milagres visíveis. Isso, para as batalhas espirituais que acontecem do lado de fora. Mas a proposta desse material puxa o freio de mão e direciona os holofotes totalmente para o lado de dentro. O argumento do pastor Elton Mello é que, antes de vencer qualquer batalha externa, existe uma estruturação interna que simplesmente não pode ser negligenciada. Vamos desdobrar isso, Gerê, porque a premissa central aqui parece, ir contra a corrente do que normalmente se ensina por aí. A ideia fundamental apresentada é a de que é preciso cuidar de si mesmo para só então ter condições de cuidar dos outros. E quando paramos para observar a realidade, é muito comum vermos pessoas dedicando décadas a cuidar de todo mundo ao redor. Sim, na dinâmica familiar, no ambiente corporativo. Ou na liderança da igreja, né? Enquanto silenciosamente acabam abandonando a própria alma. É um cenário muito comum para quem nos escuta. Esse é um retrato muito fiel de uma dor invisível. Lendo as anotações do estudo, fica muito evidente que pessoas com um coração voltado para o serviço frequentemente entram em uma rota de esgotamento crônico. Elas suprem as necessidades de terceiros com maestria, mas não se ocupam com a própria saúde básica. Seja no aspecto físico, emocional ou espiritual, né? Exatamente, Marília. E a longo prazo, a estrutura simplesmente não suporta o peso. O texto traz uma imagem que ilustra isso perfeitamente. É a chamada Síndrome da Flor Murcha. A frase exata do estudo é, abre aspas, uma flor murcha já não exala a fragrância, fecha aspas. É uma metáfora muito triste. Triste, mas muito real. Se prestarmos atenção, é possível notar que há inúmeras pessoas funcionando perfeitamente por fora, a agenda está impecável, os compromissos são entregues no prazo, as pessoas sorriem nas reuniões, mas estão murchando por dentro. Já não transmitem vida genuína, apenas cumprem uma tabela de obrigações. E o que precisamos analisar aqui é a mecânica por trás desse comportamento. Por que alguém escolhe viver assim? O estudo nos ajuda a entender que o excesso de atividades, e isso inclui até mesmo o excesso de atividades religiosas ou de voluntariado, funciona na maioria das vezes como um mecanismo anestésico. Uma fuga. Uma fuga clássica, quando existe um conflito interno mal resolvido, uma ferida que nunca foi tratada, ou uma dor crônica na alma. Preencher cada minuto do dia é a estratégia perfeita para não precisar lidar com o silêncio. Porque no silêncio a mente barulhenta cobra conta. Com certeza. No silêncio, a dor se faz ouvir. Então, o indivíduo se soterra sobre uma montanha de tarefas e responsabilidades para não ter que olhar para as próprias rachaduras. O alerta contundente que o pastor Elton Mello faz é que a conta dessa negligência sempre chega. E ela costuma cobrar juros altíssimos na saúde do corpo e nas emoções. E saber que essa conta chega levanta a questão imediata, que é como evitar a falência interna. A saída que o material propõe é um convite para realizar uma trilha. Mas não estamos falando de pegar uma mochila e ir para a montanha. Não mesmo. É uma trilha feita de dentro para fora. É no território do próprio coração. O texto base que ancora essa ideia está em Provérbios 14, versículo 8, que diz: A sabedoria do prudente é discernir o seu caminho.
É um versículo cirúrgico, Marília. A verdadeira evidência de sabedoria não é saber para onde os outros devem ir. É ter a capacidade de parar, examinar os próprios passos e reconhecer o rumo que a própria vida tomou. É ter a coragem de ajustar a rota antes de cair no abismo. E essa lógica não é uma invenção moderna. O estudo faz uma ponte muito inteligente ao lembrar do ensino de Jesus sobre o cisco e a trave no olho. Antes de organizar um mutirão para tirar o cisco do olho do vizinho, a pessoa precisa lidar com a viga de madeira que está perfurando e bloqueando a própria visão. Sem dúvida. Cuidar das próprias feridas e tratar o próprio caráter é o pré-requisito absoluto para o amadurecimento real. Sem essa base, qualquer serviço prestado ao próximo se torna disfuncional. E é a partir dessa necessidade de autoconhecimento que entramos na parte prática dessa jornada. O material divide o processo de autocuidado e de busca por santidade em etapas muito claras. O passo 1 é definido como abrir a porta para Deus examinar o interior. E a característica mais marcante dessa porta é que a maçaneta só existe do lado de dentro. Nossa, isso é muito forte. Isso significa que ninguém mais tem a chave. Nem o marido, nem a esposa, nem o líder da comunidade, nem os pais. O ato de escancarar as gavetas da alma é uma decisão totalmente intransferível. É uma constatação que carrega um peso considerável de responsabilidade, mas que liberta de forma profunda. O hábito de terceirizar a culpa pelo próprio vazio é uma armadilha muito comum. O texto orienta a quebrar esse ciclo. É hora de parar de se esconder nas sombras das próprias justificativas e se apresentar diante de Deus com transparência total. Sim. O pastor Elton Mello fundamenta essa atitude no Salmo 139, versículos 23 e 24, onde o salmista pede ativamente para que Deus sonde, prove e guie o coração dele. O que é fascinante aqui é entender a diferença de posturas. Gerê, há um detalhe aí que considero fundamental esclarecer. Nós vivemos em uma época onde o termo autocuidado foi bastante absorvido por uma cultura do ego. Muitas vezes é vendido como um passe livre para o narcisismo e para o individualismo extremo. Como o texto diferencia essa espiritualidade honesta do mero egoísmo moderno? Essa é uma distinção vital. O autocuidado secular frequentemente dita que o indivíduo é a prioridade absoluta e o resto do mundo não importa. A proposta cristã apresentada no estudo diz algo diferente. Diz que a pessoa reconhece a própria fragilidade e pede ao Criador que caminhe junto na restauração para que assim seja possível refletir melhor a luz divina no mundo. É uma mudança de propósito. Totalmente. Pedir para Deus sondar os recantos da alma não é narcisismo, é espiritualidade com honestidade. É parar de encenar uma perfeição que não existe. E trazendo isso para o cenário da campanha de 40 dias de jejum e oração de 2026, a aplicação é muito direta. A instrução é dedicar 5 minutos diários por uma oração de pura sinceridade. É o momento de perguntar: Senhor, o que está desorganizado dentro de mim? É ter a coragem de dar nome ao que foi varrido para debaixo do tapete. E falar em voz alta, né? Sim. Dizer: isso aqui não é só cansaço, é inveja. Isso não é zelo, é necessidade de controle. Isso é medo. Isso é ressentimento antigo. O jejum, assim, deixa de ser apenas uma abstinência alimentar. Ele se torna a construção de um espaço livre para a operação de Deus. E ao criar esse espaço e dar nome ao que estava oculto, o processo avança naturalmente para o passo 2 dessa trilha interna. Esse segundo momento é descrito como o uso da palavra de Deus como um espelho. E, Marília, a metáfora que o material usa para ilustrar isso é de uma riqueza visual imensa. Ah, a metáfora do açude. Vamos tentar visualizar isso juntos para quem está ouvindo. Imagine alguém caminhando por uma trilha no meio da mata, suado, cansado, e de repente chega diante de um açude de águas extremamente mansas. O texto nos lembra que é somente quando a água está perfeitamente quieta que é possível enxergar o próprio reflexo com nitidez. Se a água estiver agitada, A imagem fica turva, fica distorcida. A mensagem compara a palavra de Deus a esse açude espelhado.
Precisamos dessa quietude para ver a verdade. O contraste com a nossa rotina é evidente. Uma vida frenética é como a água agitada. Ela impede qualquer visão clara de quem realmente somos. É na presença calma da palavra que as nossas reais intenções, falhas e necessidades são refletidas sem os filtros de embelezamento que usamos no convívio social. O que nos leva a uma advertência muito contundente que o pastor Elton Mello faz no estudo. Ele ressalta que essa trilha não é um reality show. O que isso quer dizer na prática, Geré? Uma tendência de transformar qualquer pequena descoberta pessoal, qualquer momento de quebrantamento, em um relato para as redes sociais. Tudo em busca de validação, de curtidas ou da compaixão do público. Mas o material é cristalino nesse ponto. O autocuidado espiritual que gera transformação verdadeira é feito no secreto. No quarto com a porta fechada. É intimidade pura com Deus. O que Deus quer não é uma aparência ou uma performance pública de vulnerabilidade. O que Ele requer é a verdade construída longe das plateias. E encarar essa verdade longe das plateias exige o que o texto chama de autorresponsabilidade. É o decreto do fim da era das desculpas. É muito fácil justificar a amargura constante, culpando a economia, a família, as atitudes do chefe ou as falhas das lideranças da igreja. O estudo afirma que o amadurecimento passa obrigatoriamente por parar de apontar o dedo para os fatores externos e começar a assumir a gestão das próprias emoções. É sair da posição crônica de vítima das circunstâncias e assumir a postura de quem busca ativamente a própria cura. E o interessante é que as anotações não deixam esse conceito voando no ar. Elas fornecem 3 ações práticas para firmar essa autorresponsabilidade. A primeira é o contato diário com esse espelho, lendo um trecho bíblico. A segunda é registrar os aprendizados, anotando fisicamente a frase "Hoje Deus me mostrou" e completando o pensamento. E a terceira ação, que me parece a mais desafiadora, é obedecer a uma única direção prática por dia. Apenas uma. Não se trata de tentar consertar a vida inteira em 24 horas, mas de aplicar uma mudança real no comportamento. E tem um adendo essencial nesse ponto da jornada, Marília. O fato de a maçaneta da porta ser aberta pelo lado de dentro não significa que o restante da trilha deva ser percorrido em total isolamento. O pastor Elton Mello introduz aqui a figura do amigo de aliança. A maturidade exige que se tenha pelo menos uma conexão segura. Alguém maduro, com discrição e solidez espiritual, com quem seja possível dividir os fardos reais sem medo de julgamentos prematuros e que possa orar junto. Chegamos então ao passo 3. A porta foi aberta no secreto, o espelho da palavra revelou a condição real e agora o destino é a transformação. E aqui é que fica muito interessante. O estudo menciona Romanos 12, versículos 1 a 3, para enfatizar que a renovação da mente não é um evento emocional passageiro. Não é só um sentimento bonito durante um cântico. A transformação é uma sequência de escolhas pequenas, decisões pragmáticas e consistentes ao longo do tempo, feitas de forma ativa. Exatamente. E para guiar essa renovação ativa, o texto detalha 3 movimentos de escolha. O primeiro deles atinge em cheio a maneira como a nossa sociedade funciona, que é aprender a estabelecer limites. Isso se traduz na sabedoria de organizar o sim e o não. Há uma frase no material que merece ser repetida, que diz que limites também são espiritualidade. Gerê, eu quero me demorar um pouco mais aqui, porque na teoria isso soa lindo, mas na prática dizer não em um ambiente de comunidade, seja para lideranças ou familiares que precisam de ajuda, gera uma culpa avassaladora em muitas pessoas. Como o texto justifica que dizer não pode ser algo espiritual? A justificativa vem da observação de como o próprio Cristo conduziu a sua vida na Terra. Ele frequentemente dizia não para as multidões que queriam curas e atenção ininterrupta. Ele fazia isso para poder se retirar, descansar e orar. Dizer não a uma demanda excessiva que vai destruir a saúde física ou fragmentar a paz familiar não é um ato de rebeldia. É um ato de proteção. É mordomia. É proteger o templo e o tempo que foram confiados a nós. Viver perpetuamente estourado e no limite do esgotamento para agradar a todos não é um sinal de santidade, é um sinal de desordem.
Parar de viver estourado e agradando a todos é uma decisão espiritual. Isso faz todo sentido e se conecta diretamente com o segundo movimento de escolha, que lida com as ferramentas adequadas para enfrentar a tristeza. O estudo nota que Jesus, em seus momentos de angústia profunda, recorreu à oração intensa e à companhia dos amigos mais próximos. A diretriz é nunca sofrer no isolamento voluntário. Mas gerei aqui um ponto no material que quebra um tabu gigantesco e que nós precisamos sublinhar com muita ênfase para todos os nossos ouvintes. Certamente. O texto afirma com todas as letras que, se a tristeza for profunda, paralisante ou persistente, além de intensificar a oração e a busca por apoio na comunidade de fé, buscar auxílio profissional de saúde é uma atitude sábia e responsável. O pastor Elton Mello escreve que fé e responsabilidade caminham juntas. Quero destacar a importância imensa dessa menção. Em muitos círculos religiosos, infelizmente, admitir a necessidade de um psicólogo, de terapia ou de acompanhamento psiquiátrico é erroneamente julgado como uma falta de fé ou uma falha espiritual. É um alívio enorme ler um estudo que desconstrói essa falácia de forma tão direta. Cuidar da química do cérebro e da estrutura mental com profissionais capacitados é ser responsável com o próprio corpo. Sem dúvida alguma. A ciência e a medicina também são provisões divinas para a manutenção da vida. E quando superamos esse tabu e começamos a tratar as nossas feridas da forma correta, espiritual e fisicamente, tornamos-nos aptos para o terceiro movimento de escolha, que é voltar a servir. Mas agora, a partir de um tanque cheio, a partir de um coração abastecido. E a analogia que o texto usa para esse ponto é belíssima. Quando alguém insiste em servir e cuidar dos outros enquanto está com o interior sangrando e negligenciado, esse serviço vira um peso insuportável, torna-se amargo. Mas quando o serviço brota de um lugar que está em processo de cura, ele se torna um rio. A água flui com naturalidade, sem o esforço desesperado de quem está secando. O objetivo de todo esse cuidado não é parar de servir, é mudar completamente a fonte que alimenta esse serviço. E se analisarmos isso sob a ótica da missão geral e da evangelização, a lógica é impecável. A evangelização também inclui cuidar de si mesmo. Afinal, a tarefa de amparar os fracos, ouvir os aflitos e cuidar dos oprimidos é muito pesada. Como alguém poderá ser ombro para o cansaço alheio se os próprios joelhos já estão cedendo? A missão exige estrutura. Cuidar de si garante a condição necessária para sustentar o cuidado contínuo que as pessoas ao redor tanto precisam. E para garantir que toda essa análise profunda não evapore assim que a rotina recomeçar amanhã, a parte final das anotações do pastor Elton Mello apresenta um plano de ação tático para os próximos 7 dias da campanha. É o desafio 3+3. É um método simples, mas que exige bastante disciplina. Gerê, como funciona a primeira parte desse desafio? A primeira parte, o primeiro 3, propõe dedicar 3 minutos diários focados exclusivamente em uma oração de sondagem. É uma janela de tempo propositalmente curta para que seja plenamente executável. São 3 minutos logo cedo para dizer: Senhor, mostra-me o meu caminho, ajusta o meu coração, guia-me nas decisões de hoje. É a abertura diária daquela maçaneta interna que mencionamos. E o segundo 3 complementa essa oração com 3 atitudes práticas muito diretas. A primeira atitude envolve a palavra, que é o espelho. O desafio é ler um trecho bíblico por dia e assumir o compromisso de obedecer a uma única direção ali encontrada. A segunda atitude foca na alma, que é buscar a verdade. É a prática de derramar o coração diante de Deus, verbalizando o que se sente sem máscaras. Se a sensação for de raiva ou angústia, que isso seja confessado com total clareza no secreto. E a terceira atitude prática desce para a materialidade da vida, buscando estabelecer ordem. O desafio é ajustar e implementar um hábito real que promova a saúde. E isso é muito amplo, mas precisa ser específico para cada realidade. Pode ser estabelecer um horário fixo para dormir, reduzir o tempo de exposição às telas, melhorar a alimentação ou colocar um limite claro no horário de trabalho.
Essa atitude prova que a vida espiritual não acontece no vácuo, ela está ligada ao gerenciamento no corpo, do descanso e dos limites. É a santidade sendo aplicada na agenda e no despertador. Geré, ao olharmos para toda essa trilha, desde reconhecer o excesso de atividades como fuga, até o ajuste de hábitos de sono e de telas, fica evidente que as decisões mais invisíveis que tomamos são as que mais moldam o nosso destino. Com certeza, Marília. E encaminhando a nossa conversa para o fim, eu penso que vale a pena deixar uma provocação final sobre tudo que o pastor Elton Mello expôs. Nós focamos bastante na cura do indivíduo até aqui, mas quando paramos para pensar, tentemos imaginar o impacto sistêmico disso. Se essa transformação interna gera indivíduos mais estáveis, como as dinâmicas familiares não se transformariam se os pais e mães decidissem buscar a própria cura emocional antes de tentar consertar as falhas da casa a todo custo? O nível de tensão nos lares cairia drasticamente. Exatamente. E como as nossas comunidades mudariam se todas as pessoas que estão na linha de frente do serviço decidissem operar a partir da cura, sendo um rio em vez de carregar um peso? Seria uma revolução. Teríamos águas contínuas de vitalidade fluindo em vez de pessoas esgotadas pela amargura e pelo ressentimento. É um efeito dominó de restauração. E ele sempre tem início no silêncio do coração de uma única pessoa que decide encarar o próprio reflexo. Que visão poderosa para encerrar as nossas reflexões de hoje. Fica um encorajamento para que todos reflitam silenciosamente sobre as 3 perguntas do apelo do pastor. Qual porta íntima precisa ser aberta? O que é necessário enxergar de fato no espelho, abandonando as desculpas? E qual transformação prática será adotada? O passo decisivo é ter a coragem de dizer no próprio coração o eu vou. E para acessar esse conteúdo na íntegra, escute bem. Acesse o site de estudos do pastor Elton Mello, www.alcancevitoria.com, onde este e outros milhares de estudos estão publicados para o seu crescimento espiritual. Até o próximo podcast dos estudos do pastor Elton Mello. Fique na paz do Senhor.